Well, it's great to be with you tonight. Bom, muito bom estar com vocês aqui nessa noite. My wife and I are really looking forward to this weekend. Minha esposa e eu estamos com muita expectativa por este final de semana, por essa semana. It's great to be with our dear friends Augustus and Minka. É muito bom estar com os nossos amigos tão queridos Augustus e Minka. But great to be able to meet many of you as well. E é muito bom poder conhecer muitos de vocês também. This is my 12th or 13th visit to Brazil. Essa é a minha 12ª ou 13ª visita ao Brasil. And I really love coming here a lot. E eu gosto muito de vir aqui. I love to meet children of God. I love to see the movement of the Reformed faith growing. Eu adoro ver os filhos de Deus. Eu gosto de ver o movimento da reforma, da teologia reformada crescendo. And at Puritan Reformed, we love getting Brazilian students because we find them very teachable. E como um puritano reformado, eu gosto muito de encontrar com os alunos brasileiros, porque nós vemos que vocês são extremamente ensináveis. So we want to begin tonight by looking at this whole subject of eschatology. Eu gostaria de começar hoje à noite falando sobre este tema, escatologia, Through a text of tremendous hope. através de um texto que nos mostra uma esperança tremenda. Because after all, in the Bible, eschatology is always designed to give hope. Porque na Bíblia a escatologia é colocada para que nos traga esperança. Hope to believers, A esperança aos crentes and warning to unbelievers e um aviso aos não cristãos to flee from the wrath to come, para que eles fujam da ira que está por vir, so that this hope can also be theirs. para que essa esperança também possa ser deles. So let's turn to 1 Thessalonians chapter 4. Então vamos abrir em 1 Tessalonicenses capítulo 4. And I'm going to expand the text just a little bit, going from verse 13 through chapter 5, verse 3. E eu vou expandir um pouco o texto, indo do versículo 13 do capítulo 4 até o versículo 3 do capítulo 5. May I read it? Yes. Leiamos. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Let's pray. Vamos orar. Great God of heaven, Grande Deus dos céus, we bow before thee tonight and we commend this evening and this conference into thy hands. nós nos colocamos prostrados diante da tua presença e colocamos toda essa conferência nas tuas mãos. We pray that thou wilt use it abundantly for the well-being of every attendee. E nós oramos para que o Senhor a use de forma abundante para o bem de todos os que aqui estão. That we may grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Para que Christ. cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. And that our hope may grow exponentially. E para que a nossa esperança possa crescer
exponencialmente. As we focus on those great classic texts that deal with the end times. Assim, quando nós olhamos e focamos nesses grandes textos que apontam para o fim dos tempos. And particularly this evening, E Lord, particularmente nessa noite, Senhor, we pray that when we leave this place, our hope will be more solid, nós oramos para que quando saiamos deste lugar, a nossa esperança esteja more mais Christ-centered, sólida, mais centrada em Cristo and more assured, e mais certa, and that we will rejoice in the Lord our God. que nós nos regozijaremos no Senhor nosso Deus. We pray in Jesus' name. Nós oramos no Amen. nome de Jesus. Amém. About 4 years ago, I spent an entire summer studying this subject of the Puritans on meditation. Aproximadamente 4 anos atrás, eu gastei um verão inteiro estudando o assunto relacionado a como os puritanos veem a meditação. Did you know that the Puritans wrote 43 different books on how to meditate? Você sabe que os puritanos escreveram 43 livros diferentes em como meditar? And one part of my study was collating all their suggestions in all these books on what subjects we ought to meditate about. E um dos meus objetivos durante todo esse estudo foi colocar junto qual é o objetivo central das meditações segundo a perspectiva deles. And I divided the subjects up into the various loci of theology, the doctrine of God and man and Christ and so on. Eu dividi os temas como a divisão da teologia, a doutrina de Deus, a doutrina sobre o homem e assim. And to my astonishment, the 4 most commonly advised topics to meditate on, according to the Puritans, E fiquei perplexo que com os 4 temas mais que os puritanos mais enfatizavam para que fossem meditados, were all related to eschatology. eram todos relacionados à escatologia. They called them the 4 last things: E eles os chamavam das 4 últimas coisas: death, morte, judgment, julgamento, heaven, céus, and hell. inferno. Think about this a moment. Pense sobre isso um momento. The Puritans meditated more on these subjects, and also, by the way, on Christ and on sin, Os puritanos meditavam muito mais nesses assuntos e também em Cristo e no pecado, than anything else in their life. muito mais nessas coisas do que em qualquer outras coisas em suas vidas. How much do we meditate on the last things? Quanto que nós meditamos nas últimas coisas? We find it hard to sit in a chair and meditate for 5 minutes on heaven. Nós achamos difícil nos sentarmos numa cadeira e meditarmos por 5 minutos sobre o céu. Our roots are so deep in this world, As nossas raízes estão tão aprofundadas neste mundo and we're so bound to the things of time and sense, e nós estamos tão ligados para as coisas que estão relacionadas ao tempo e aos sentidos, that even when we're ministers and leaders, we are prone to forget that we are just renters in this world and that our real home is in the world to come. mas que nós, mesmo como ministros e líderes, nós somos muito próximos a esquecer que nós somos simplesmente peregrinos, rancheiros neste mundo e que nossa nação é o mundo por vir. And we're prone to forget that although we enjoy this life, E nós também somos muito fáceis para esquecer que mesmo gostando dessa vida, death is never far away from us. a morte nunca está longe de nós. Just this past week, A semana passada, a lady in my church a senhora da minha igreja lost her father. perdeu seu pai. He was elderly. Ele era um senhor de idade, But in the same week, she lost her nephew mas na mesma semana ela perdeu o seu sobrinho through a tragic hunting accident. através de um acidente em caça. You see, the old and the young can die. Você vê, o velho e o novo podem morrer, And everyone must meet the living God. e todos terão que encontrar o Deus vivo. Jonathan Edwards put it this way: Jonathan Edwards falou assim: the arrows of death as setas da morte fly unseen when they come at us
at noonday. Elas vêm de forma não vistas quando elas vêm e chegam até nós ao meio-dia. In other words, we can get struck down when we're young, when we're middle-aged, as Em well outras as when we're palavras, old. nós podemos morrer quando nós somos jovens, quando nós somos ainda mais novos ou mais velhos. And the Thessalonians were very much aware of that, E os tessalonicenses tinham e sabiam disso, tinham isso em mente, because they were under persecution. porque eles estavam sendo perseguidos. And Paul writes to them to give them hope. E Paulo então escreve para ele para dar-lhes esperança. Both epistles of Thessalonians are all about hope. Hope in this life and hope in the life to come. Ambas as epístolas dos Tessalonicenses são sobre esperança, esperança nesta vida e na vida por vir. Paul visited Thessalonica in Macedonia on his second missionary journey. Paulo visitou a Macedônia, a Tessalônia na sua segunda viagem missionária, Preached the gospel there. He pregou o founded a church evangelho, there. plantou a igreja lá, But opposition forced the missionaries to leave. mas a oposição forçou os missionários a deixarem essas terras. And Paul thought that the church was going to die. E Paulo então pensou que a igreja iria morrer. But amazingly, the infant church persevered in the midst of trials. Mas de uma forma maravilhosa, essa igreja ainda infante perseverou no meio das tribulações. A Christian named Jason Um cristão chamado Jason and some of his brethren e alguns dos seus irmãos were dragged before the local authorities. foram levados, forçados perante as autoridades locais They were charged with turning the world upside down, e foram acusados de fazerem com que o mundo se virasse, se revoltasse. charged with disobeying the laws of Caesar, Foram acusados de desobedecerem às leis de César and charged with proclaiming Jesus Christ as king. e foram acusados de proclamarem o Senhor Jesus como rei. Some of them were persecuted to death. Alguns deles foram perseguidos até a morte. And so the possibility of suffering and dying was never far from the Thessalonian Então, a believer's mind. possibilidade de sofrimento e morte nunca estava longe da mente do cristão de Tessalônia. And so Paul writes these two letters Então- to encourage them to persevere in the faith. Então Paulo escreve essas duas cartas para encorajá-los a perseverar na fé. Well, we also need encouragement today. Nós precisamos de encorajamento hoje também. We face opposition as well. Nós somos confrontados com oposição, False accusations, contra falsas acusações, threats of persecution. acusações e ameaças de perseguição. And we too are mortal and may die before Christ returns. E todos nós somos mortais e podemos morrer antes de Cristo voltar. So in 1 Thessalonians 4:13 through 5 verse 3, Então em 1 Tessalonicenses 4:13 até 5:3, Paul teaches us that all our hope and all our faith must be placed upon Jesus Christ. e Paulo então nos ensina que toda a nossa esperança e toda a nossa fé tem que ser colocada perante o Senhor Jesus. And upon his return to earth E quando ele voltar à terra, to deliver his people and to destroy his enemies. para que ele possa livrar o seu povo e destruir os seus inimigos. And so in chapter 4, he focuses on the return of the Lord. Então no capítulo 4 ele foca no retorno do Senhor, And the first 3 verses of chapter 5, he focuses on the day of the Lord. e nos primeiros 3 versos do capítulo 5 ele foca no dia do Senhor. And those are my two thoughts this evening. E esses são os meus dois pensamentos para esta noite. The return of the Lord and the day O of the Lord. retorno do Senhor e o dia do Senhor. And we want to look at how both of those give Christians great hope E nós temos que olhar o quanto esses dois temas dão aos cristãos grande esperança in this life nesta vida and a better life e to numa come. vida melhor que virá. Now at the heart of these words is verse 16. No centro desses dois pensamentos está o verso 16. Everything depends upon these few words. Tudo depende dessas poucas palavras. For the Lord himself shall descend from heaven. Que o próprio Senhor descerá dos céus. Jesus Christ is coming back. Jesus Cristo voltará. And that glorious expectation sustains us in every trial. Esta grande expectativa nos sustenta durante toda a perseguição. The same Savior who was incarnate for our sake.
O mesmo Salvador que foi encarnado e que se encarnou para o nosso bem, and suffered for our sake, sofreu pelo nosso bem, and died for our sake, e morreu pelo nosso bem, and rose again for our e sake, ressuscitou pelo nosso bem, and ascends to heaven to intercede for e us subiu for our até os sake. céus para interceder por nós. He will come again Ele virá de novo for our sake, para o nosso próprio bem, to bring us into glory, para to nos be with levar à Him, glória, para estarmos com Ele, to live with Him forever, para vivermos com Ele para to sempre, be married with Him forever. para estarmos casados com Ele, felizes com Ele Hallelujah, para what a sempre. comfort. Oh, que aleluia, que conforto. This is hope, Isso é esperança. solid hope, Isso é esperança sólida, eternal hope. eterna esperança. You know, some years ago, there was a woman in my congregation Alguns anos atrás havia uma mulher na minha igreja who's now passed on to glory. que agora já está na glória. She's a very dear child of God. E era uma senhora muito amada do Senhor. And when she was about 70 years old, she said to me one day, E quando ela tinha mais ou menos 70 anos, ela me falou: whatever happens to me, I'm willing to give my life into the Lord's hands. qualquer coisa que acontecer comigo, eu já estou pronta para entregar as minhas mãos, minha vida ao Senhor. She was feeling some kind of difficulties running through her body. Ela estava sentindo alguns tipos de dificuldades acontecendo no seu corpo. But she said, I'm just praying for one thing. Mas ela falou: estou orando por uma coisa. I'm praying that I won't have to die the same way my sister and my mother died. Eu estou orando para que eu não tenha que morrer da mesma forma que a minha mãe e a minha irmã morreram, From a rare form of cancer. por uma forma rara de câncer, A very difficult form of cancer. uma forma muito difícil de câncer. Well, Bem, she got that form of cancer. ela contraiu, ela teve aquela forma de câncer. And when I visited her, E quando eu a visitei, she said, I'm still going to give it in the hands of the Lord. ela falou: eu ainda quero me entregar nas mãos do Senhor, Because the worst thing that can happen to me porque a pior coisa que pode acontecer para mim is the best thing that can happen to me. é a melhor coisa que To pode die acontecer and para be mim, with the Lord forever. que é morrer e estar com Deus para sempre. And of course I pastored her through those difficult, dreadful months of slow dying. E eu o acompanhei durante aqueles meses angustiantes e difíceis de uma morte lenta. And then it came time for what would prove to be her very last surgery. E então veio o tempo para que fosse acontecer aquela que seria a sua última cirurgia. And I was with her just as they rolled her away. E eu estava com ela quando a maca foi levada. And after I prayed with her, I just said to her, tell me, how are you really doing? E eu orei com ela e perguntei: me fale, como que você realmente está se sentindo? And she shook my hand with a firm grip. E ela segurou a minha mão e me sacudiu-a. And she said, whether I live unto the Lord, and whether I die unto the Lord. Se eu morro, se eu vivo para Cristo, e se eu morro para Cristo. And whether He's coming now to take me home, Mesmo que Ele esteja vindo, se Ele está vindo agora para me levar para casa, or whether He'll spare me, ou se Ele vai me livrar, the main thing is I'm going home to be with the Lord. a coisa principal é que eu vou para o meu lar para estar com o Senhor. You see, there's nothing else in all the world, in any religion in the world, Não há nada disso no mundo, em nenhuma outra religião do mundo, that can give hope like this. que possa dar esperança como essa. Our Lord is coming back to take us home. Nosso Senhor está voltando para nos levar para o nosso lar. That spells hope. E isso significa esperança. So look again at verse 13 and 14. Olhe por favor de novo nos versos 13 e 14. Paul is saying here, know your hope in Christ. Paulo está dizendo: conheça a sua esperança em Cristo. I would not have you to be ignorant, brethren, and just go ahead and read verses 13 and 14. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. You see, Christianity flourishes in knowledge of the truth. Você sabe, o cristianismo floresce no conhecimento da verdade. Paul says, I want to bring you the truth about your own eschatology. Paulo está dizendo: eu quero trazer para vocês a verdade sobre a sua própria escatologia. And the eschatology of those who've already passed away, your loved ones. E a escatologia daqueles que já morreram, seus amados. I want you to know that you have no reason to be feeling hopeless. Eu quero dizer que você não tem nenhuma razão para se sentir desesperado.
In fact, your loved ones have just fallen asleep in the Lord Jesus De Christ. fato, os seus queridos, eles estão dormindo no Senhor Jesus. God will raise them from the dead. Deus irá ressuscitá-lo dos mortos. And God will bring them with him when he comes on the E clouds. Deus os trará com ele quando ele vir nas nuvens. You see, this is the beauty of true Christian doctrine. Esta é a beleza da verdadeira doutrina cristã. The doctrine of the return of the Lord. A doutrina do retorno do Senhor. Martin Luther said, doctrine is heaven. Martinho Lutero falou, doutrina é céu. Not boring, but heaven. Não é entediante, mas é céu. Because by these things men live. Por estas coisas o homem vive. And so, the fact that Christians die in the Lord Então, o fato de que cristãos morrem no Senhor and don't die like the pagan writers said, e não morrem como os escritores pagãos falam, by either going into darkness or oblivion, indo para o limbo ou para um local de trevas, or being annihilated, ou sendo aniquilados, makes all the difference. faz toda a diferença. You see, there is no such thing as soul sleep. Não existe a tal coisa como o sono da alma. No such thing as annihilation. Não existe aniquilacionismo. Paul says Christians sleep in Jesus. Paulo fala, cristãos dormem em Jesus. They die in the Lord. Eles morrem no Senhor. They are forever united to Eles Christ, estão- both in body and soul. Eles estão unidos para sempre com o Senhor em corpo e alma. You see, once you lose grasp of these doctrines, Então você vê, quando você perde o firmamento nessas doutrinas, you can easily get emotionally depressed. você pode se tornar emocionalmente depressivo. But Paul says, Thessalonians, don't be that way. Mas Paulo fala, Tessalonicenses, não sejam assim, Because you don't sorrow as those without hope. porque você não sofre como aqueles que não têm esperança. Yes, you sorrow. Mas claro que você sofre com isso. Christians may grieve. That's what Paul is saying. Christians may grieve when they lose loved ones. E Paulo quer dizer, cristãos, eles entram em luto quando eles perdem os seus In amados. fact, they may grieve so much that it seems at first sight that they're responding to death the way an unbeliever would respond to E death. eles podem, muitas vezes, se enlutar e acabar pecando com isso, de maneira que eles se enlutam da maneira que um não cristão se enluta. But here's the difference. Mas aqui está a diferença. As Christians grieve the breaking of the earthly ties in this world, Como os cristãos, eles se enlutam pela quebra dos elementos que nos ligam nesse mundo, they never lose sight of their hope for the loved ones who die in the Lord, eles nunca perdem o foco na esperança daqueles que morreram no Senhor. and for their own hope of being with them forever in glory. Porque isto é a sua própria esperança de estar com esses que já foram para sempre na glória. I once had the privilege of preaching in Spurgeon's Metropolitan Tabernacle in London. Eu tive uma vez a oportunidade de pregar na igreja do Spurgeon, no Metropolitan, em London, On the subject of heaven. sobre o céu. And afterwards there was a man came to me and said this, E depois um homem veio até mim e falou isto. everything you said about heaven is true and I do long for it. E tudo que você falou sobre o céu é verdade, eu espero muito por isso. But there's one thing that bothers me. Mas tem uma coisa que me incomoda. I love my wife so much, I'm going to really miss her in Eu heaven. amo a minha esposa demais, eu vou sentir falta demais dela no céu. No, Não. no. You're going to have a better relationship with your wife in heaven than you ever had on earth. Você vai ter um relacionamento muito melhor no céu com a sua esposa do que você jamais teve na terra. Because together you will be focused on Jesus Porque forever juntos vocês estarão focados em Cristo para sempre, in perfection. em perfeição. You see, everything is better in heaven Você vê, tudo é melhor no céu, than it ever was on earth. do que nunca foi aqui na terra. And so Paul says, we believe that Jesus died and rose again. Então Paulo fala, nós acreditamos que Cristo morreu e ressuscitou. He died for our sins. Ele morreu pelos nossos He pecados. rose for our Ele justification. ressuscitou para a nossa justificação. He intercedes for our eternal life. Ele intercede pela nossa vida eterna. And now he'll soon be coming back to take us home to be with him. E agora, bem em breve, Ele virá para nos levar para casa. Everything is accomplished by Jesus. Tudo é feito por Cristo. And so the gospel of Christ is our peace and our hope in this life.
Então o Evangelho de Cristo é a nossa paz e esperança nesta vida, but also in death mas também em morte and beyond death. e além da morte. That's why the Heidelberg Catechism, question 1, is so famous. Essa é a razão porque a pergunta número 1 do Catecismo de Heidelberg é tão famosa. It says, my only comfort in life and death is belonging to Jesus Christ. O meu único conforto em vida e morte é pertencer a Jesus Cristo. You see, when you're not a Christian, Você vê, quando você não é cristão, all your hopes are pinned on this life. todas as suas esperanças estão ligadas neste mundo. And you have nothing that won't die when you die. E você não tem nada além do que vai sobreviver depois da sua morte. But when you're a Christian, Mas quando você é cristão, you have a hope for life and death and eternity. você tem uma esperança por vida, morte e eternidade. Hope that will never die. Esperança que nunca morrerá. And so, the first thing Paul then says is know your hope in Christ. Primeira coisa que Paulo fala é conheça a sua esperança em Cristo. And then he goes on in verses 15 through 17, Então ele vai e fala dos versículos 15 a 17, where he's saying simply this: onde ele fala simplesmente isto: really believe Christ's promise of resurrection to eternal life. simplesmente acredite na promessa de Cristo na ressurreição para a vida eterna. Please read verses 15 through 17. Ora, versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paul says these words are the words of the Lord. Paulo fala, essas palavras são umas palavras do Senhor. It could be that Paul is leaning here on Jesus' own words in Matthew 24. E pode ser que Paulo está querendo dizer que essas aqui são as palavras exatas que Jesus falou lá em Mateus 24. Or it could be that Paul is saying Jesus personally revealed these things to me. Ou pode ser que Paulo esteja dizendo que Jesus revelou essas palavras pessoalmente a mim. But whatever the case, he says, Jesus is coming back. Mas qualquer que seja o caso, ele está dizendo, Jesus está voltando. His second advent is near. O segundo advento, a vinda do Senhor está próximo. That's what verse 15 says. E isso é o que o versículo 15 fala. And this Greek word used here, parousia, E essa palavra grega usada aqui, parousia, is often used for the second coming of Christ. é sempre usada com frequência para a segunda vinda de Cristo. Jesus used that same word 4 times in Matthew 24. Jesus usou essa palavra 4 vezes em Mateus 24. And in every case it means that this is not a secret return, E todos os casos isso significa, isto não é um evento secreto, but a public event. mas um evento público. The Lord himself, verse 16 says, shall descend from heaven. O versículo 15 fala, o próprio Senhor irá descer dos céus. And the public nature of that event is augmented by 3 things. E a natureza pública deste evento é aumentada por 3 coisas. Paul says, number 1, he shall come down with a shout. A primeira coisa, Paulo fala que ele vem com um som muito alto. That means a loud command. Um grande mandamento, uma grande fala. The original Greek word means an authoritative summons. A palavra original grego fala uma ordem autoritativa. There's a command as he comes that everyone shall rise from the dead. Uma ordem que diz que todos devem ressuscitar dos mortos. And all his people shall be gathered unto him. E todo o seu povo deve se juntar a ele. Number 2, says Paul, Número 2, diz Paulo, Christ shall come down with the voice of the archangel. Jesus deve descer com a voz do arcanjo. Now, that may be Michael, Talvez seja Miguel, referred to in the book of Jude, que é falado no livro de Judas, or Daniel 12, ou em Daniel 12, but it will be a clear voice. mas vai ser uma voz muito clara.
And there will be tens of thousands of angels coming E with him. haverão milhares de anjos descendo. Jesus says in Matthew 13. Jesus fala em Mateus 13. And then thirdly, he will come with the trump of God. E ele virá com a trombeta de Deus. God came down to Mount Sinai with the sound of a trumpet. Deus veio ao Monte Sinai com som de trombeta. Trumpets were used to gather the people together. Trumpets signified public events. As trombetas eram usadas para chamar o povo a se ajuntar. As trombetas significam eventos públicos. And so what Paul is saying is that the whole second return of Jesus is something that every eye shall see. O que Paulo está dizendo é que a segunda vinda de Cristo é algo que todo olho deverá ver. And it will be the great liberation day of the people of Será God. o grande dia da libertação do povo de Deus. Christ will come with a loud cry. Cristo virá com um grande And grito. God's people shall have great triumph, E o povo de Deus deve ter um grande triunfo, great liberation, uma grande libertação and great eternal worship in the presence of e Jesus. grande adoração eterna na presença de Jesus. What a day that will be. Que dia esse será? A wedding day, Um dia como um casamento, a victory day, um dia de vitória, a coronation day, um dia de coroação, where every believer will be crowned with his crown onde todo o crente será coroado com a sua coroa de Cristo, because of his righteousness. por causa da sua justiça. And take that crown and throw it back at his feet E pega essa coroa e joga e coloca aos pés de Cristo. and say, not unto us, O Lord, not unto us be glory, Mas que diz, não a nós, Senhor, a sua glória. but to thy name be all the glory. Mas ao teu nome seja toda a glória. So Paul is saying, why would you not have hope? E Paulo está dizendo, como então que você pode não ter esperança? Your Savior's coming back in visible glory, O Salvador está vindo numa glória visível. and your faith will become sight. E a sua fé será confirmada. And this will be the biggest day of your life. E esse será o maior dia da sua vida. In verse 17, we learn that Christians who are alive when Christ returns shall be caught up together with them in the E no clouds. versículo 17 nós aprendemos que cristãos que estiverem vivos serão levados para encontrarem com Jesus até as nuvens. And all the others will be raised from the dead. E todos serão ressurretos dos mortos. And they'll be caught up together E with eles Jesus. se encontrarão, serão levados a Cristo, a You see, Jesus. this is the true meaning of rapture. Este, vocês veem, é o verdadeiro significado do arrebatamento. Nowhere in the Bible does rapture mean being snatched away secretly. Em nenhum lugar da Bíblia, a Bíblia fala que o arrebatamento é sobre ser tirado de maneira secreta do mundo. The rapture of Scripture is a public event. O arrebatamento das Escrituras é um evento público. The believers will be taken up in the eyes of all. Os crentes serão arrebatados, levados ao alto, aos olhos de todos, Into the visible glory of God, says Paul. indo até a glória visível de Deus, diz Paulo, With armies of angels shouting victory. com todos os anjos gritando glória, With trumpets blowing. com as trombetas tocando, With shouts of acclamation. com gritos e grande voz de aclamação. This is the idea of Him coming on the clouds. Essa é a ideia de Jesus vindo nas nuvens. Cloud is a symbol of a chariot, a symbol of a king, a symbol of victory. As nuvens são símbolo de glória, são símbolo de vitória, são símbolo do rei. And so we shall ever be with the Lord, says Paul. Então Paulo diz, assim estaremos com o Senhor, No more separation. não mais separação. We shall gaze upon His face Nós iremos olhar na sua face, forever. para sempre. The Lamb shall be in the midst of the throne, O Cordeiro estará no meio do trono, and the millions of redeemed shall be around Him, e milhares de redimidos estarão ao redor dele, milhões, and shall gaze upon Him. e irão olhar para ele. You know, in the Old Testament we're told that no one shall see God's face and Você live. sabe que no Antigo Testamento nós somos ensinados que ninguém vai olhar para Deus e viver. But Revelation 19 says one day we shall gaze upon His face. Mas Apocalipse 19 fala que um dia nós iremos olhar para Ele. You know, recently one of our Nigerian theological students brought a new Nigerian theological student to me to introduce him to me.
Recentemente, um dos nossos alunos, com mais tempo no seminário, que é da Nigéria, trouxe um aluno, um calouro da Nigéria, para me apresentar. And as he introduced him to me, the new student was looking at me like this. E quando ele me apresentou aquele calouro, o calouro estava olhando para mim assim. And the older student saw that. E o aluno mais velho viu isso. He said, "No, no, no. E ele falou, não. You're in America now. Você está nos Estados Unidos agora. In Nigeria, you're not supposed to look your teacher in the face. Na Nigéria, você não deve olhar no rosto do seu professor. It's an insult if you do. É um insulto se você fizê-lo. But in America, Mas nos Estados Unidos, it's an insult if you don't look him in the face. é um insulto se você não olhá-lo nos olhos. So the poor man tried harder, and he looked at me for about a half a second, and he looked away. Mas o homem tentou de novo e olhava para mim assim por um meio segundo e tirava o rosto. He just couldn't do it. Ele não conseguia fazê-lo. And isn't that how you feel as a Christian often in this life? Não é assim que você se sente como um cristão, frequentemente na sua vida? The Scottish divine Samuel Rutherford said, I get glimpses of him. Um dos divines da Escócia, ele falou assim que eu tenho relances, flashes dele, Through the lattice of his word. através das letras da sua palavra. But oh, for the day when I will be able to gaze upon him face to Mas face. tudo pelo dia em que eu poderei olhar e contemplá-lo face a face. And never have to look away. Eu nunca precisarei olhar ao lado, Because there'll be no more sin, no more shame. porque não haverá mais vergonha, não haverá mais pecado. I'll be as holy as he is holy. Eu serei tão santo quanto ele é santo. That's what Paul is saying here at the end of verse 17. Isso é que Paulo está falando aqui ao final do verso 17. Ever with the Lord. Sempre com o Senhor. Is that your greatest desire tonight? Esse é o seu grande desejo nessa noite. You know, thou with me. That's what Jesus said to the thief on the cross. Thou shalt be with me. Isso é que Cristo fala ao ladrão na cruz. Você estará comigo In my kingdom. no meu reino. A believer has no greater desire than that. Um crente não tem maior desejo do que esse. I want to forever be with the Eu Lord. quero para sempre estar com o Senhor. Sin free in Emmanuel's land. Ser livre da vida humana. Sin free, gazing upon my Savior. E tornando livre, olhar para o meu Salvador. Basking in His smile. E olhando e feliz no seu sorriso. Feasting in His presence. Festejando na sua presença. Bathing in His glory. Me deleitando na sua glória. This is the hope of Christians. Esta é a esperança do cristão. Ever with the Lord. Sempre com o Senhor. Perfect wife with a perfect husband. Uma esposa perfeita com um marido perfeito. There is a utopian marriage. Existe um casamento utópico In the world to come. no mundo por vir. And then finally Paul says in verse 18. Então Paulo fala finalmente em versículo 18. We are now to encourage our brethren with this truth. Nós devemos encorajar, consolar os nossos irmãos He says, assim. wherefore comfort one another with these words. Nós devemos confortar os nossos irmãos com essas palavras. When's the last time you encouraged a Christian brother or sister with the return of the Lord Jesus Qual foi a Christ? última vez que você encorajou um irmão ou uma irmã cristã com o retorno do Senhor You Jesus? see, we ought to help each other, Você vê, nós precisamos ajudar uns aos outros, to remind each other, nos fazermos lembrar, to encourage each other encorajar um ao outro about the expectation of our Savior's return. sobre a expectativa do retorno do nosso Salvador. You know what John Calvin once said? Você sabe o que João Calvino um dia falou? He who does not hanker for the second coming of Christ Aquele que não se ampara na segunda vinda de Cristo has made little progress in the Christian life. tem feito pouco progresso na vida cristã. Spurgeon said, Spurgeon falou, every morning when we get up, toda manhã quando a gente levanta, we ought to go in our home to a window that looks out to the east e nós devemos ir para as nossas casas e pegar a janela que aponta para o leste and ask, is the Lord returning? e perguntar, o Senhor está voltando? We're to live in É expectation. uma expectativa viva.
The best is yet to be. A melhor que possa existir. What a glorious future. Que futuro glorioso. Not a future of speculation. Não é uma especulação sobre o futuro, But a future of certainty. mas uma certeza do futuro. Because Christ is certain. Porque Cristo é certo. His second coming is certain. Sua segunda vinda é certa. Comfort one another with these words. Conforte uns aos outros com essas palavras. And meanwhile, abound in the work of the Lord. E enquanto isso, se abunde no trabalho de Cristo, do Knowing that your Senhor, labor is not in vain in the Lord. sabendo que seu trabalho não é vão no Senhor. Now Paul then says, Então, Paulo fala, this return of the Lord will issue in the day of the Lord. esse retorno do Senhor será no dia do Senhor. Verses 1 through 3 Versos 1 a 3 of chapter 5. do capítulo 5. Let me just read those verses, and then I want to say just a few things about that before I close. E vamos ler esses textos e eu vou falar algumas coisas antes da gente fechar. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. We would argue that chapter 5 is an immediate continuation of chapter 4. Muitas vezes nós discutimos se o capítulo 5 é uma continuação imediata do capítulo 4. The day of the Lord and the return of the Lord synchronized together. O dia do Senhor e o retorno do Senhor sincronizados. Paul continues to refer back to Matthew 24 also Paulo in chapter continua a 5. fazer referências a Mateus 24 agora no capítulo 5. In fact, he starts chapter 5 by saying, but of the times and seasons. E ele fala, começando o capítulo 5, dizendo relativamente aos tempos e às épocas. He's saying, don't ask for the exact time of when the Lord is going to come. Ele fala, não pergunte sobre o tempo exato quando o Senhor Jesus virá. No one knows that time. Ninguém sabe esse tempo. Don't try to drive a wedge between the rapture of the church and the day of the Lord. Não tente fazer uma divisão entre o dia do arrebatamento e o dia do Senhor. All you need to know is that you need to always be ready. A única coisa que você precisa saber é que você precisa sempre estar pronto. And Paul says he will come like a thief in the night. E Paulo fala, ele virá como ladrão na noite. And that means two things. E isso significa duas coisas. When Christ comes, his coming will sneak up on us. Quando Jesus vier, a sua vinda nos surpreenderá. Thieves don't go around broadcasting when they plan to arrive. Ladrões não vão anunciando quando eles planejam fazer o roubo. It's bad for their business. É muito ruim para o negócio deles. They come under the cover of darkness. Eles vêm sobre a cobertura das trevas. They hope to catch us unawares. Ele quer nos pegar despreparados Or asleep. ou dormindo. So the Lord says, don't try to predict when I'm returning. Então o Senhor fala, não tente predizer qual o meu retorno, But be always ready. mas esteja sempre preparado. I want you to always be living in the light of the expectation Eu of my quero que você return. sempre esteja vivendo na luz da minha e na expectativa do meu retorno. Always be looking up for the parousia. Sempre olhando, esperando a parousia. Watch and pray. Vigiar e orar. And the second lesson E a segunda lição is that Christ comes to take away the things of this world. E a segunda lição sobre o ladrão é que Cristo vem para tirar do mundo as coisas deste mundo. We want to cling to the things of this world. Nós queremos abraçar as coisas deste We want to mundo. embrace our stuff. Nós queremos ficar com as nossas Keep coisas. our stuff. Manter as nossas But coisas. Jesus wants to wean us away from our stuff Mas Cristo quer nos desmamar dessas coisas. so that we cling to Him Para que nós possamos and that He's our future ir para Ele, porque Ele é o nosso futuro, Ele é a nossa glória, and He's our salvation Ele é a nossa salvação. and He's our all and in all. E Ele é tudo em tudo para nós. And the fact that He's coming E o fato que Ele virá ought to consume our desire, our love, our energy. deve fazer com que isso seja todo o nosso desejo e vontade na vida. So Paul says, do expect sudden judgment. Então Paulo fala, espere um julgamento imediato. Look at verse 3 again. Veja o versículo 3 de novo. It says, people will say peace and safety, but sudden destruction will come upon them.
Povo falará paz e segurança, mas lhe sobrevirá repentina destruição. It'll be like the days of Noah, Vai ser como os dias de Noé, when the coming of the Son of Man shall occur. quando a vinda do Filho do Homem acontecer. And there'll be no place to hide from his wrath if we are not Não prepared. irá ter nenhum lugar que você poderá se esconder da ira dele quando ele voltar. Verse 3 says they shall not escape. O versículo 3 fala, eles não escaparão. So there's hope for believers. Então há esperança para os crentes. And there's hope for unbelievers who repent and believe the E há gospel. esperança para os não crentes que se arrependem e acreditam no Evangelho. But there's no hope for those who refuse to Mas não há esperança para bow aqueles before que the gospel. se recusam a se curvar diante do Evangelho. They shall not escape. Eles não escaparão. Paul shuts the door of every false hope. Paulo fecha as portas de qualquer esperança falsa. Behold, the judge stands at the door. Olhe, o juiz está à porta. Well, in conclusion, Concluindo, let me ask you three things. deixe-me perguntar a você 3 coisas. 3 marks that Paul gives in this portion of Scripture 3 marcas que Paulo nos dá nessa porção das Escrituras, by which we may judge ourselves, pelas quais nós devemos nos julgar, lest we be judged by God. pois que para que nós sejamos julgados por Deus. First, you notice that Paul says in verse 14, we believe that Jesus died and rose again. Primeira coisa é que nós, no versículo 14, nós acreditamos que Cristo morreu e ressuscitou novamente. That's a mark of grace. Essa é uma marca da graça. If you believe that, you'll live like you believe it. Se você acredita nisso, você vai viver como a sua crença, You'll como a sua receive the fé. word of God as true. Você recebe a palavra de Deus como verdadeira. You'll trust in Christ alone for forgiveness of sin. Você confia em Cristo somente para o perdão dos seus pecados. You'll find His life in His resurrection. Your life in His resurrection. Você vai encontrar a sua vida na ressurreição de Cristo. So the question is very simple. A questão é muito simples. Is Christ alone your only hope for salvation from the wrath to come? É somente Cristo a sua única esperança de salvação no dia do arrebatamento? And secondly, you notice that Paul refers to Christians as brethren or brothers throughout this passage. Segundo, você vê que Paulo se refere aos cristãos como irmãos, como irmandade nessa passagem. So a mark of those who are longing for Christ to come Então a marca daqueles que estão ansiando para o retorno de Cristo is that they are also bonded together as brethren in the é Lord. que eles se juntam e estão grudados como irmandade em Cristo. We don't go to heaven as lone rangers. Nós não vamos para o céu como cavaleiros solitários. We go to heaven as living members of a faithful church, Nós vamos para o céu como membros vivos de uma igreja viva, walking in love with our fellow brothers and sisters. andando em amor com os nossos queridos irmãos e irmãs. Is that true in your life as well? Isso é verdade na sua vida também? Can people look at you and say, Pessoas podem olhar para você e dizer: I believe in the communion of saints when I see that brother eu and that acredito sister. na comunhão dos santos quando eu vejo este irmão ao meu lado. And thirdly, E terceiro, Paul says at the end of verse 17 that the hope of every Christian Paulo fala ao final do versículo 17 que a esperança de todo cristão is that they will ever be with the Lord. que é que ele estará para sempre com o Senhor. When you hear that expression, ever with the Lord, Você escutou essa expressão, sempre com o Senhor? what does it do to you? O que isso faz para você? Does it send chills up and down your spine? Isso é algo que simplesmente traz isso traz para você aquele frio na espinha? Does it just thrill you with the thought, the joy of being ever with the Lord? Ela te faz sucumbir em emoção, com grande expectativa na vinda do Senhor? Is it the most possible exciting thing that could ever happen É a to you? coisa que possa mais te entusiasmar para que possa acontecer, que irá te acontecer? Remember this. Lembre-se disso. If you're excited to be with the Lord, He is more excited to be with you. Se você está entusiasmado para estar com o Senhor ainda está muito mais e quer muito mais estar com você. Jesus is longing to come again. Jesus espera ansiosamente para He's estar de longing novo. to bring His bride to His Father. Ele quer levar a sua noiva He's ao longing seu to pai. say, Here am I, Father, and all those that Thou hast given me. Ele está ansiosamente esperando o dia para apresentar e dizer: aqui está, meu pai, todos que o Senhor reuniu para mim.
I read a statement this week which I've been thinking about all week. E eu escutei uma afirmação durante essa semana que tem me feito pensar nela durante muito tempo. Thomas Watson said this. Thomas Watson falou isso. Jesus went more earnestly to the cross for you than you go in prayer to him. Jesus vai com mais vontade de estar, Jesus vai com mais vontade à cruz do que você vai em oração ou procura ele em oração. Because he's more eager to be with you forever than you are with him. Porque ele deseja estar com você mais do que você deseja estar com ele eternamente. He loves you, dear believer, and he longs for you more than you've ever loved him and longed for him. Ele ama você, meu querido crente, e ele deseja estar com você muito mais do que você deseja ou ama. Comfort one another with these words. Conforte uns aos outros com essas palavras. He's coming. Ele voltará. He'll make every wrong right. Não tente fazer nada do que é certo errado. He's your life. Ele é a sua vida. He's your hope. Ele é a sua esperança. He's your future. Ele é seu futuro. And he'll never disappoint you. E ele nunca vai te desapontar. Never disappoint anyone who trusts in him. Nunca desapontará ninguém que confie nele. Who loves him. Ele que o ama. Who lives for him. E que vive por ele. And who hopes in him. E que tem a sua esperança nele. Hope in the Lord Jesus Christ. Esperança no Senhor Jesus Cristo. Let's pray. Vamos orar. Great God of heaven, we thank thee so much for this resurrection and second advent hope. Grande Senhor nos céus, muito obrigado, muito pela ressurreição e pelo advento da segunda vinda. That Paul brings to the Thessalonians and by extension also to us. Que Paulo leva aos Tessalonicenses e por extensão a nós. May we comfort one another with these words. Que nós confortemos-nos uns aos outros com essas palavras. And may we loosen our tent stakes from the soil of this world. E que nós possamos cada vez mais nos desgarrarmos desse solo deste mundo. So that we would live less for this world and more for the world to come. Para que nós possamos viver menos para este mundo e mais para o mundo por vir. Lift up our hearts and our lives and that we may sit with Christ in heavenly places. Sustente a nossa vida e os nossos corações para que nos assentemos com Cristo nos lugares celestiais. And long by faith for his second coming. E esperemos em fé pela sua segunda vinda. To thy glory. Para a sua glória. And to our good. Para o nosso bem. We pray in Jesus' name. Nós Amen. oramos em nome de Jesus. Amém.